Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, né, vamos então para o próximo tópico, né, nessa aula de indução eletromagnética, que vai ser o tópico da lei de Faraday. Né? A partir do momento que nós discutimos na última aula, né, a respeito, né, de quando a gente tem força magnética produzindo força eletromotriz, como é que fica, né? Como é que a gente faz para calcular matematicamente a expressão da força eletromotriz, né? Eu mostrei para vocês que a gente calcula a força eletromotriz gerada pela força magnética como sendo menos variação do fluxo magnético no tempo, ok? Eu ainda vou discutir na próxima aula, né, inclusive, depois dessa aqui de lei de Faraday, esse sinal de menos, né, que ele é dado pela lei de Lenz. A partir do momento, né, que nós obtivemos essa expressão, né, agora nós estamos aptos a deduzir a lei de Faraday, né, construir exatamente a ideia da lei de Faraday e, né, por consequência, entender como é que é o comportamento não eletrostático do campo elétrico, né, no contexto do eletromagnetismo. Mas, bom, particularmente eu gosto muito da dedução da lei de Faraday em relação às leis, né, que a gente viu até então, porque, diferentemente das últimas leis, né, a lei de Faraday, a princípio, né, a gente não precisa de um resultado experimental, né, igual a gente fez nas últimas leis, para poder chegar exatamente, né, para poder motivar, né, uma nova lei, né, do eletromagnetismo. Como assim? Se vocês se lembrarem da lei de Gauss do campo elétrico, né, na dedução da lei de Gauss, a gente usa um resultado experimental, que é a lei de Coulomb. Né, no caso da lei de Gauss do magnetismo, a gente usa um resultado experimental de que não existem monopolos magnéticos. E no caso, né, da lei de Ampère, da magnetostática, a gente usa, né, o resultado experimental de qual que é o campo magnético produzido por um fio infinito, ok? Que seria equivalente também ao limite, qual que é o campo magnético, muito próximo, né, exatamente ali nos arredores, na vizinhança de um fio. A partir daquilo, né, a gente chegou em relações gerais para o campo elétrico, né, no caso eletrostático, e para o campo magnético, né, no caso magnetostático. No caso da lei de Faraday, né, a própria teoria que nós construímos, né, o próprio desenvolvimento matemático que nós construímos, a descrição física aqui, já é somente com ela é possível a gente deduzir a lei de Faraday. Não significa que não tenham evidências experimentais disso. Inclusive, a lei de Faraday, né, no ponto de vista histórico, ela surgiu a partir de resultados experimentais. Né? Todas as leis do eletromagnetismo, elas foram leis empíricas. Né? O eletromagnetismo ele é uma construção empírica dos campos eletromagnéticos. Né? A descrição teórica que a gente tem tudo, ela é em grande parte, né, tanto pelo Maxwell quanto depois os que vieram, né, que ajudaram, né, a consolidar exatamente as equações de Maxwell na forma que a gente tem, que foram basicamente, né, o Fitzgerald, o Heaviside e o Oliver Lodge, né, que foram os três principais. O que eu estou querendo dizer é que toda a nossa construção até agora, ela já nos passa elementos o suficientes para que a gente não precisa apelar para mais um resultado experimental, né, para mostrar que tem que ter alguma nova lei das que nós discutimos até agora. Então, vamos lá, qual que é esse principal elemento, né, que nos mostra que a gente tem que ter, né, uma nova lei do eletromagnetismo? Né? A ideia é o seguinte, né, vamos discutir um pouquinho como é que foi a construção desse nosso problema daqui, ok? Como é que a gente fez para poder chegar nessa expressão? Né? Se vocês se lembraram, o que a gente fez foi, olha, nós temos aqui uma região com um certo campo magnético, ok? E aí a gente tinha, né, uma certa espira, né, nessa região com campo magnético. E o que a gente fez foi pega essa espira e movimenta, certo? Porque movimentando essa espira, o que vai acabar acontecendo é que a gente pode variar o fluxo magnético que está, né, passando no interior dessa espira. E aí, né, a gente mostrou matematicamente que a variação desse fluxo magnético, né, está relacionada exatamente à força eletromotriz que aparece induzindo corrente nesse circuito, ok? E aí vem aquela discussão, né? Não significa que foi a variação do fluxo magnético que produziu essa força eletromotriz. O que essa expressão fala pra gente é que a força eletromotriz, né, a quantificação da força eletromotriz pode ser feita através da variação do fluxo. Né? Isso aqui só fala que existe uma correlação, porém, a causa, né, o gerador dessa força eletromotriz nesse nosso contexto daqui era exatamente, né, a força magnética. Ela que, né, gera exatamente a força em cada uma das cargas livres daqui, né, gerando movimentação de cargas, gerando corrente por conta disso, né, fazendo com que apareça exatamente uma força eletromotriz. Quando a gente vai para o laboratório, né, para poder medir essas coisas, a gente realmente observa isso, certo? Você pode realmente pegar uma espira, movimentar ela em uma região que tem campo magnético, né, e de fato você verifica, né, a força eletromotriz é uma coisa mensurável, ok? Normalmente a gente mede força eletromotriz a gente normalmente coloca, né, resistências elétricas aqui. Essas resistências, elas fazem um link, né, através da lei de Ohm entre a força eletromotriz, né, e a corrente que está nesse circuito. A gente consegue medir correntes facilmente. Então, enfim, experimentalmente é muito simples a gente verificar essas relações, né? A gente ter certeza se elas estão corretas ou não. E o que a gente observa é que, de fato, a força eletromotriz que aparece na espira, né, e não poderia ser diferente, dado tudo que a gente discutiu, realmente obedece a essa relação matemática. A partir disso, a partir do momento que essa equação matemática ela é obedecida, a gente já de cara consegue perceber que tem que existir algum novo comportamento do campo elétrico
ok? Que nós não que a gente não abarcou, né? Que a gente não abrangiu até agora. Para a ideia ficar mais simples de ser entendida, né? Deixa eu redesenhar aqui aquele nosso exemplo, né? Mais simples que a gente construiu para poder, né? Pegar uma certa intuição, né? Da relação entre força eletromotriz, né? E fluxo magnético. Deixa eu redesenhar ele aqui, né? Só que para a gente trabalhar numa outra perspectiva. Né? Enfim, porque esse problema daqui, como ele é mais simples, né? A gente sempre visualiza a física mais facilmente do que um problema geral. Então, bom, esse daqui era o nosso problema, né? A gente tinha aqui uma espira que uma parcela dela estava imersa nessa região com campo magnético, né? E o que a gente fez foi o quê? A gente começou a puxar essa espira com uma certa velocidade V. Para poder simplificar a nossa análise aqui, porque o meu objetivo agora, né, é mostrar para vocês que a física do nosso problema aponta que existe, que tem que existir um novo comportamento aqui no ponto de vista elétrico. Vamos supor que essa velocidade aqui é uma velocidade constante. Okay? Então aqui eu vou supor que V é constante. Bom, a partir do momento que a velocidade fica constante, né, matematicamente as descrições sempre ficam mais fáceis, né, porque sempre que a velocidade ela é constante, né, o problema fica naturalmente mais simples, né, fica um problema relacionado a MRU, né, movimento retilíneo uniforme. Mas bom, aqui, né, tem toda aquela discussão que a gente tinha feito antes, né? A gente tem aqui esse fio é composto por várias carguinhas livres, ok? Essas carguinhas livres elas vão estar se movimentando por conta do fio aqui, né, em uma região que possui campo magnético. Essa movimentação, né, gera uma força magnética que vale o quê? Vale Q V, VEC B, certo? Essa força vai estar atuando em cada uma das carguinhas, né? E a gente mostrou que quando a gente faz esse tipo, né, de movimento, quando a gente faz exatamente, né, dada essa situação, com o campo saindo aqui e com a velocidade aqui para a direita, o que a gente viu é que vai aparecer uma corrente nesse sentido daqui. Ok? E aí, enfim, a gente chegou nisso somente por consideração de força magnética. Até aqui não tem nenhum segredo, né? A gente já tinha trabalhado com força magnética, inclusive no contexto da magnetostática. Agora, como nós sabemos na física, né, e inclusive isso é muito explorado na mecânica, a gente pode mudar de referencial para poder fazer as análises, porque dependendo do referencial que a gente muda, as análises ficam muito facilitadas. Né? Você deve se lembrar, por exemplo, daqueles problemas que a gente vê no próprio ensino médio, né, que é, olha, você tem dois carrinhos que estão se movimentando. E um carrinho vai ultrapassar o outro. Né? Imagina que esse carrinho daqui está com uma velocidade maior do que esse carrinho daqui. Aí tem sempre aquelas perguntas tradicionais, né? Quanto tempo demora para essa ultrapassagem acontecer? E aí, para resolver esse tipo de problema, né, o que a gente naturalmente faz vamos mudar para o referencial desse carro. Porque no referencial desse carrinho daqui, ele vai estar em repouso, evidentemente. Né? E aí, a velocidade desse carrinho passa a ser uma velocidade menor, que seria a velocidade relativa dos dois. Por quê? Porque nesse novo referencial, né, quando a gente faz essa troca de referencial, a gente sabe que esse carrinho daqui vai ficar parado. E é mais fácil tratar de uma ultrapassagem quando um dos corpos, né, quando o corpo que está sendo ultrapassado está parado. Então, trocar de referencial, né, facilita o nosso problema em vários contextos na física. Né? A gente espera que se a gente mudar de referencial para qualquer outro referencial inercial, né, diferente do que nós estamos fazendo nessa análise, a gente sabe que as leis da física elas têm que permanecer igual. Okay? Isso daí por princípio básico na física. Se velocidade é uma grandeza relativa e o que diferencia referenciais inerciais são exatamente velocidades, então as leis físicas não podem depender do referencial inercial que você está fazendo as observações. Né? Vamos lá, levando em conta que essa velocidade aqui é constante, a gente pode mudar de referencial para o referencial em que essa espira está parada. Se a velocidade é constante, nada impede de eu fazer isso e as leis da física têm que continuar as mesmas, ok? Vamos lá, o que acontece então se a gente muda para o referencial que essa espira está parada, ok? Se a gente muda para esse referencial, né, obviamente a espira ela vai estar parada, né, porque a gente está no referencial dela e ela está com velocidade constante, né, e aí, claro, o que vai estar em movimento vai ser essa região com campo magnético. Então, essa região com campo magnético ela vai estar andando, né, com uma certa velocidade V para a esquerda, ok? Porque no referencial inicial que nós estávamos, essa região daqui ela era fixa no espaço, e a gente estava movendo a espira para a direita. Se a gente mudou de referencial, agora essa região com campo magnético ela se movimenta para a esquerda, né, e aí essa espira daqui se mantém parada. Nesse novo referencial, né, que é no referencial da espira, a força eletromotriz ela não pode se alterar do que ela era no referencial em que o campo magnético estava parado e que a espira estava em movimento. Por que disso? Né, porque, obviamente, quando a gente muda de referencial, né, a corrente não vai variar. Certo? A corrente no circuito ela é a mesma, independente do referencial inicial que você está analisando, certo? A corrente é simplesmente a movimentação ao longo da espira. Então não interessa se você muda para o referencial que a espira está parada ou não, porque a corrente diz respeito ao movimento ao longo da espira. Agora, a corrente nesse circuito ela é determinada pela força eletromotriz. Supondo que esse circuito daqui, né, possua alguma resistência, né, que eu vou dar o nome aqui de R, que a gente sabe que só depende das características do material, né, pela lei de Ohm, se você se lembrar, a gente tem, né, que a força eletromotriz ela vai ser igual a RI. Né? Se o R, né, se a resistência aqui, ela só depende, né, do material do circuito, ou seja, independe do referencial, né? E se a corrente aqui também, pelo que eu acabei de falar, independe do referencial, obviamente, quando eu mudo de referencial, a força eletromotriz vai ter que ser a mesma.
Mas você poderia chegar para mim e falar, mas Felipe, essa aqui não é exatamente a lei de Ohm. A lei de Ohm que você chegou era V igual a RI, né? Você chegou na lei de Ohm quando você levava em conta, né, uma diferença de potencial, quando o que estava movimentando as cargas era uma força eletrostática. Esse cara daqui não tem origem eletrostática, né? Como é que eu posso, né, ter certeza que eu posso pegar a lei de Ohm, que era V igual a RI, e trocar o V pelo epsilon? Como é que eu sei que eu posso fazer isso sem nenhum problema? Só abrindo um parênteses bem rápido aqui, né, porque eu sei que esse tipo de dúvida pode surgir, na verdade a ideia é bem simples, né? Imagina que essa daqui seja a nossa resistência, ok? A ideia é, quando a gente chegou nesse V igual a RI, né, o que a gente fez, né, o que a gente supôs, foi que as cargas elas estavam sendo movimentadas, né, elas estavam se movimentando aqui nesse circuitinho, passando por essa resistência, por conta de um campo eletrostático, ok? Que, enfim, impulsionava essas cargas ao longo aqui, né, da resistência. Esse V daqui era a diferença de potencial entre o início e o final da resistência. Agora, pelo teorema de trabalho-energia, a gente não pode falar que o trabalho realizado, né, pelo campo eletrostático aqui, né, que fez com que essas cargas se movimentassem, passassem pela resistência, ele vai ser igual a Q vezes a diferença de potencial, que aqui eu estou representando exatamente pelo V. Nesse sentido, né, a lei de Ohm ela tem qual significado? A gente pode trocar, né, exatamente aqui o V por trabalho dividido por carga, é igual a RI. Então, o que a lei de Ohm fala pra gente é que R vezes I corresponde ao quê? Corresponde ao trabalho exercido pela força, que promove a movimentação de cargas pela resistência, dividido pela carga. Agora, esse cara daqui, né, quando a gente leva em conta o circuito fechado, não é a nossa definição da força eletromotriz? Certo? Porque a força eletromotriz ela não era integral de F dl, né, no circuito fechado, dividido pela carga, porque olha só, integral de FDL. Esse cara daqui é o trabalho, né, realizado, né, que faz com que essas cargas, né, se movimentem, né, que gera a movimentação das cargas. E aqui dividido, né, pela carga, que é exatamente trabalho dividido por carga. Se a gente leva em conta que nesse circuito fechado só existe essa resistência, né, a gente não gasta nenhum trabalho para fazer com que a carga se movimente daqui até aqui, certo? Faça essa movimentação daqui. Por quê? Porque não existe nenhuma resistência no circuito. Se não existe nenhuma resistência, a carga ela vai sem precisar de nada empurrar ela. Nesse sentido, né, suponha que esse ponto daqui é o ponto A e é o ponto B. Né, o nosso epsilon, né, a nossa força eletromotriz, que seria, né, essa integral daqui de Fzinho dl, né, de A até B, e depois de B até A, Fzinho dl, né, que seria exatamente a integral de caminho fechado, esse termo daqui vai dar zero. Ok? Vai dar zero por quê? Porque de B até A, simplesmente não tem nenhuma resistência. Agora, nesse cara daqui, né, qual que é a interpretação desse cara? É o trabalho realizado nas carguinhas no intervalo de A até B. Né? Mas pela lei de Ohm, quanto é que vale esse trabalho? Vale RI. Por isso que a gente pode escrever a nossa lei de Ohm trocando V por epsilon, ok? O V ele é válido quando quem exerce o trabalho é o campo eletrostático. Aí a gente escreve esse cara em termos da diferença de potencial. Quando quem gera esse trabalho não possui origem eletrostática, aí, né, o tipo de trabalho vai ser representado pela força eletromotriz, ok? Só abrindo esse parênteses, caso você tenha tido dificuldade, né, de visualizar, ou enfim, ou tenha dúvida, né, a respeito da lei de Ohm escrita, ora em termos com V, ora em termos com a força eletromotriz. Mas bom, fechando esse parênteses aqui da lei de Ohm, né, se a corrente não muda e a resistência não muda, obviamente, a nossa força eletromotriz não pode mudar de um referencial para o outro. Agora, quando a gente muda de referencial, a gente tem um problema, né, na origem desse cara daqui, ok? A gente tem um problema de quem que gera essa força eletromotriz. Por quê? Porque, beleza, no referencial anterior, né, que essa espira estava em movimento, como a espira estava em movimento, cada uma das carguinhas em cima dessa espira, das carguinhas livres, sofria uma força magnética que gerava exatamente essa força eletromotriz. E nesse novo referencial, eu não posso afirmar que quem gera a força eletromotriz é a força magnética. E é muito simples verificar isso pelo seguinte, nesse novo referencial, né, o tempo inteiro essa nossa espira está parada. E quem está em movimento é essa região que está com o campo magnético que está indo, né, para a esquerda aqui nesse nosso exemplo. Se a gente for analisar esse problema, vai existir força magnética. Por quê? Porque olha só, nesse pedaço de fio daqui, né, tem carga se movimentando para a esquerda, aqui tem carga se movimentando para baixo, aqui tem carga se movimentando para a direita. Tem carga se movimentando, por conta da corrente elétrica, em uma região com campo magnético. Então elas vão sofrer força magnética. Mas olha só, vamos calcular qual que vai ser nessa força magnética. Vamos lá, V VEC B, levando em conta, claro, né, aquela nossa construção de que as cargas que estão em movimento por conta da corrente são exatamente cargas positivas. Ok? Mas enfim, né? Então vamos lá, a gente tem carga positiva vindo para a esquerda, né? Então a velocidade está para a esquerda, fazendo um V VEC B, a gente vai chegar numa força magnética nesse pedaço de fio daqui, que vai ser para cima. A gente vai chegar nessa força daqui magnética. FB vai ser para cá. Se a gente faz a mesma coisa para esse cara daqui, a gente vai chegar em uma força magnética para cá, ok? Uma força magnética para a esquerda. Então, uma força magnética para cá. E se a gente pega esse cara, faz a regra da mão direita, a gente vai chegar numa força magnética para baixo. Então, perceba, existe força magnética nesse referencial? Existe. Agora, essa força magnética, evidentemente, não pode gerar força eletromotriz. Por quê? Porque, perceba, ela está sempre perpendicular
exatamente a corrente. E isso, na verdade, era até de se esperar, né? Porque a gente sabe que a velocidade das cargas, né? A direção e o sentido da velocidade das cargas é a mesma direção e sentido, né? da corrente. Então, se a força magnética ela é um produto vetorial de V com B, a força magnética vai ser perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético, né? Ou seja, a força magnética ela vai ser perpendicular à corrente aqui no caso. Mas olha só, se as forças magnéticas são perpendiculares aqui ao nosso fio, não pode ser ela que está gerando a força eletromotriz, porque quem gera a força eletromotriz é força ao longo do circuitinho, ok? E aqui a gente não tem nenhuma força magnética ao longo do circuito, somente perpendicular a ele. Porém, mesmo a força magnética não gerando essa força eletromotriz, a gente sabe que essa força eletromotriz continua existindo. Não somente isso, mas a gente sabe indiretamente qual que é a origem dessa força eletromotriz. Por quê? Porque olha só, a gente sabe que essa região daqui com o campo magnético ela está andando para a esquerda. Se essa região com o campo magnético parar de andar para a esquerda, ela ficar imóvel, vai parar de aparecer corrente aqui, certo? A força eletromotriz vai parar. Pelo mesmo motivo de por que no outro referencial, né, que esse cara estava com velocidade V, pelo mesmo motivo de que quando a gente para de movimentar a espira, a corrente vai parar. Agora, a gente sabe que indiretamente quem gera essa força eletromotriz é a variação do campo magnético no tempo. Por quê? Né, aqui na verdade é bem direto, porque vamos analisar essa expressão que a gente escreveu, né, que a gente chegou na última aula. Né? Força eletromotriz é menos variação do fluxo magnético no circuito que a gente está analisando a força eletromotriz. Agora, o nosso circuito é esse daqui, certo? A área desse nosso circuito não está variando. E a gente sabe que o fluxo magnético está relacionado, né, tanto à área, mas também está relacionado ao campo magnético. Então, se a área do nosso circuito não modifica, né, nem o ângulo entre a área e o campo magnético, e esse ângulo é importante, né, porque relembrando, o fluxo ele não só está relacionado a esses caras daqui, né, mas ele está relacionado ao produto escalar, então também envolve, né, o ângulo entre o vetor área e o campo magnético. Né, mas perceba, a área está parada. Completamente parada. Então significa que as únicas variações de fluxo magnético que podem estar aparecendo aqui são por variações no campo magnético. Então, de fato, né, quem está gerando para a gente, nesse nosso exemplo, a nossa força eletromotriz é quem? São as variações do campo magnético no tempo. Porém, mesmo a gente analisando essa situação e percebendo, beleza, realmente, né, são as variações de campo magnético que realmente estão produzindo força eletromotriz nesse nosso caso, mesmo com essa análise, a gente sabe que força eletromotriz sempre é gerado, por definição, por forças que atuam em carga. Né? Então, por mais que a gente consiga quantificar esse cara com variações do campo magnético, quem está produzindo essa força eletromotriz é alguma força que atua nas cargas. Mas que força é essa? A gente sabe que não é força magnética, porque aqui a força magnética não produz força eletromotriz. Que tipo de força, então, pode estar atuando aqui nesse nosso problema? Levando em conta que esse nosso sistema, né, que eu estou usando aqui para ilustrar, ele é um sistema totalmente eletromagnético, certo? Eu não coloquei aqui argumentos termodinâmicos, não coloquei aqui argumentos de mecânica quântica, não coloquei argumento de nada. Essa nossa construção ela é puramente eletromagnética. Eu estou analisando contextos puramente eletromagnéticos. Nesse sentido, quais são as duas forças de origem eletromagnética que a gente conhece? São força elétrica e força magnética. Se a gente viu que não existe força magnética nesse nosso problema, necessariamente quem é que tem que estar gerando essa força eletromotriz? Tem que ser alguma força elétrica. Porque a gente já constatou aqui, não tem como a força magnética produzir força eletromotriz. Então a única forma de existir uma força nesse nosso contexto, que é totalmente eletromagnético, que produza força eletromotriz, a única maneira disso acontecer é se realmente nesse nosso problema existir uma força elétrica. Mas aí você também pode me perguntar, Felipe, mas faz sentido isso em um certo referencial você ter força magnética, mas quando você muda de referencial, a força passa a ser elétrica? Isso não é meio incorreto de ser pensado? E a resposta é não. Na verdade, isso é o esperado de ser pensado. Pelo seguinte, quando a gente analisa, né, partículas andando, né, enfim, descrevendo, né, seus movimentos em campos eletromagnéticos, né, que envolvem eletromagnetismo, a gente sabe que a força aqui, uma carga que é submetida, é a força de Lorentz, que eu já discuti com vocês, né, que é a carga que multiplica E mais V, VEC B. Né, essa daqui é a força total provocada, né, por influência eletromagnética. Essa força daqui é o que vai gerar a movimentação da carga em uma situação qualquer, né, que vai gerar a trajetória dela, dado lei de Newton e tudo. Agora, vocês devem concordar comigo que essa força daqui, ela não pode mudar de referencial para referencial. Por quê? Porque quando você analisa um certo movimento de uma partícula, se você muda de referencial, você vai continuar analisando o mesmo movimento. O movimento de um sistema não depende de quem está olhando ele. Você imagina, em um referencial, você vê uma partícula fazendo um movimento circular, mas quando você muda de referencial, ela está fazendo um movimento retilíneo. Isso não faz sentido. Porque a movimentação de um sistema independe de quem está analisando, só depende das forças que atuam sobre ele. Então, né, a gente espera, claro, que a força total de origem eletromagnética que esteja atuando em um sistema realmente seja independente do referencial. Agora, a gente sabe que a força magnética não é
independente do referencial. A força magnética depende do referencial. Isso, na verdade, é meio óbvio. Por quê? Porque ela depende da velocidade. E velocidade é relativa. Toda grandeza que depende diretamente da velocidade é uma grandeza que depende do referencial. Ok? Então, isso significa que essa parcela da força eletromagnética, que é a parcela da força magnética, depende do referencial. Agora, esse cara daqui não modifica. Mas quando você muda de referencial, essa parcela daqui se modifica. Como é que essa relação consegue existir sem ter inconsistência? Né? A única forma desse objeto aqui, do lado esquerdo da igualdade, não se modificar, sendo que essa parcela se modifica, é se essa parcela daqui também se modificar. Se modificar de forma a anular a modificação do outro lado. Então, a ideia é, a soma desses caras é sempre constante. Porém, quando você muda, né, que no caso da força, né, está relacionado à força eletromagnética. Mas quando você muda de referencial, né, se esse cara diminui, esse cara aumenta. Se esse cara diminui, esse cara daqui vai aumentar. Então, um se compensa, né, um compensa o outro, para que a força total seja sempre a mesma. Então, olha só que rica essa análise. Né? Esse contextozinho simples aqui, com tudo que a gente já discutiu até agora, né, a gente consegue chegar, né, na relação de que campos elétricos e magnéticos são dependentes do referencial. Na verdade, a gente já conseguia saber disso lá atrás. Né? Quando eu comentei com vocês da lei de Coulomb, eu falei, a lei de Coulomb é válida para situações em que as cargas estão em repouso. Agora, as cargas estarem em repouso, isso não depende de um referencial específico? Se você muda de referencial, a carga vai estar em movimento. Então, se naquele momento eu falei que a lei de Coulomb só vale para quando a carga está em repouso, significa que o campo elétrico tem que depender do referencial. Porque uma carga em movimento nada mais é do que uma carga em repouso em outro, visto por outro referencial, certo? Então perceba, toda a nossa construção aqui do eletromagnetismo, se vocês forem parar para pensar com mais calma e tudo que a gente construiu, a respeito de campo eletromagnético, é dependente do referencial. Então não deveria ser uma surpresa desse tipo de possibilidade, né, de que nessa situação, quando a gente muda de referencial, né, o que era antes força magnética passa a ser força elétrica. E isso é muito bonito. No referencial, que a espira está em movimento, quem faz as cargas se movimentarem é a força magnética. Nesse outro referencial, quem faz as cargas se movimentarem gerando corrente é a força elétrica. Porém, independente se quem gera é força elétrica ou força magnética, essas forças elas geram a mesma força eletromotriz, porque está relacionado com a corrente e nós observamos a mesma corrente. E é aí que vem a ideia da lei de Faraday. Ok? Eu vou até apagar isso tudo aqui para que a gente possa discutir um pouquinho mais. Então, olha só, no referencial que a espira está em movimento, quem gera a força eletromotriz é quem? Força magnética. No referencial que o campo magnético está andando para a esquerda, né? Ou seja, a espira está parada, quem gera, né, exatamente a força eletromotriz tem que ser uma força elétrica. E a gente sabe que a força elétrica ela é Q vezes E. Ok? Isso daqui independe se é eletrostático ou não. Né? A força gerada por um campo elétrico é sempre proporcional ao campo elétrico. Por conta disso, né, se eu calculo a força eletromotriz nesse primeiro referencial, né, que a espira estava em movimento, como é que vai ser o nosso cálculo? Vai ser integral nesse circuitinho C daqui de V VEC B produto escalar com DL. E se eu for calcular a força eletromotriz nesse segundo referencial, quanto é que vai ser essa força eletromotriz? Ela vai ser integral de caminho fechado de E dL. Agora, a força eletromotriz ela não tem que ser igual nos dois referenciais, porque está gerando a mesma movimentação de cargas. Logo, essa integral calculada no primeiro referencial tem que ser igual a essa integral calculada no segundo referencial. E percebam, o que essa expressão, né, nos permite fazer é determinar qual que é a natureza, né, qual que é o comportamento desse campo gerado, né, pelas variações desse campo magnético daqui. Agora, essa parcela daqui é exatamente a nossa aula anterior, certo? Que eu relacionei, né, exatamente qual que é a força eletromotriz com, né, a força magnética sendo a que promove a força eletromotriz. Ou seja, esse lado aqui da igualdade, ele é menos variação do fluxo magnético no tempo. Certo? Consequentemente, né, o que essa relação daqui nos passa é que esse campo elétrico que surge, ok? Ele tem uma circuitação não nula. Certo? Perceba que é isso aqui que está acontecendo, olha, menos d de dt do campo, né, do fluxo magnético, ok? Então percebam, aqui a gente já percebe de cara que esse campo elétrico que surge, ele necessariamente tem origem não eletrostática. Por quê? Porque se fosse eletrostático, esse cara daqui seria igual a zero. E aí eu refaço aquela discussão importantíssima que eu fiz com vocês na última aula, que é, essa expressão daqui está falando que quem gera esse campo elétrico daqui é a variação do fluxo magnético? E a resposta é não. O que essa expressão está falando é que a força eletromotriz, né, promovida por esse campo elétrico que surge, pode ser quantificada pela variação do fluxo magnético no tempo. Porém, perceba que para essa expressão poder fazer sentido, a variação do tempo desse fluxo magnético ela tem que ser exclusivamente por variações de campo magnético.
ok? Nesse sentido, né, é até melhor, vamos lá, vamos expandir esse cara, né? O que é fluxo de B? Fluxo de B não é integral de B dA. Né? E aí, no caso, né, se eu estou fazendo essa integral nesse circuito, né, que é exatamente a borda, né, dessa superfície, eu tenho que fazer essa integral daqui nessa superfície. Okay? Aqui eu simplesmente abri a expressão do fluxo magnético. Né? Esse cara daqui, ele é exatamente a força eletromotriz. No contexto da última aula, que a gente deduziu essa expressão, o campo magnético que a gente estava analisando, ele não variava. Então significa que naquele contexto, ok, a variação no tempo que gera a força eletromotriz, que seria equivalente a esse nosso primeiro referencial, é por uma mudança ou na área, né, porque lembrando, o fluxo envolve tanto o campo quanto a área, ou na mudança da orientação entre esses dois. Nesse nosso contexto, que a força eletromotriz, né, ela é gerada por uma força elétrica, percebam, nesse nosso contexto, quem está variando dessa expressão é o campo magnético. Ok? Perceba, a área está parada, ok? Ela não está se movimentando. Por isso que eu comento que quem está gerando a força eletromotriz não é a variação de fluxo, ok? Porque variação de fluxo é uma coisa muito genérica. O que a variação de fluxo magnético nessa expressão daqui nos passa é somente uma maneira, né, matemática de se calcular a força eletromotriz, mas ela não é a causa exatamente da força eletromotriz. Né? Inclusive, né, para o público de eletro 1, mais para frente, né, eu vou deduzir a forma diferencial da lei de Faraday, e na forma diferencial fica claro, né, que quem está gerando o campo elétrico, né, o comportamento não eletrostático do campo elétrico, é a variação do campo magnético e não o fluxo, ok? O fluxo aqui ele é somente uma forma de se calcular, ele não é a origem da força eletromotriz. Eu vou repetir isso muitas vezes ao longo dessa aula, porque esse é um dos erros mais comuns, e esse é um erro conceitualmente, né, no que diz respeito à construção do eletromagnetismo, isso é um erro sério. Porque quando a gente fala que a variação de fluxo que gera, fluxo necessariamente implica em um circuito, implica em uma superfície que você está escolhendo. Agora, essas superfícies, elas são arbitrárias, ok? A gente está escolhendo essa superfície por conta do nosso problema. Perceba que as relações da natureza não podem depender do circuito que você escolhe. Afinal de contas, nessa relação ela tem que ser válida para qualquer circuito, para qualquer superfície. Então, o fluxo ele é somente uma forma matemática de se calcular. Okay? Nesse nosso caso, quem está gerando esse comportamento daqui, né, quem está gerando essa força eletromotriz, é o campo elétrico que chega, e esse campo elétrico só existe por conta do campo magnético variar. Okay? Nesse sentido, como essa variação de fluxo aqui ela é específica da variação do campo magnético, né, a forma que inclusive a lei de Faraday é melhor representada é passando essa derivada no tempo para dentro da integral. A gente pode fazer isso? Pode, porque a gente está integrando na superfície, que é uma derivada no tempo. A gente está derivando com relação a uma coordenada que não está sendo integrada. Então a gente pode, né, simplesmente chegar e colocar essa derivada no tempo aqui dentro. Porém, percebam, o B, o campo magnético, ele pode depender do tempo e das coordenadas espaciais. Quando a gente faz essa integração é na superfície. Então, ao final dessa integração, né, esse objeto todo vai depender somente no tempo. E aí, essa derivada é uma derivada total. Então, por conta disso, quando eu vou jogar ela para dentro da integração, ela vai estar derivando um cara que ainda depende das coordenadas, porque a integração ainda não foi feita. Por conta disso, essa derivada total no tempo, ela entra como uma derivada parcial. Então, aqui vai aparecer uma derivada parcial de B no tempo. Perceba, essa forma daqui de se escrever o fluxo magnético, ela só é consistente no problema da lei de Faraday. Eu não poderia, no contexto lá de trás, fazer isso. Olha, esse cara daqui é menos D de dt da integral de B dA, e aí eu vou chegar e passar esse D de dt para dentro. Por quê? A gente não pode fazer isso, porque na última, né, quando a gente chegou nessa expressão, na última aula, a nossa variação de fluxo estava sendo dada pela superfície. A gente só pode passar essa derivada no tempo para dentro quando o que está variando, quando o que está promovendo essa variação no tempo é a variação do integrando. Okay? Então essa passagem da derivada do tempo, né, na derivada no tempo para dentro da integração, ela só pode ser feita na lei de Faraday, ok? E aí sim, essa expressão daqui é o que nós conhecemos como a lei de Faraday, ok? Enfim, mais para frente, para o público de eletro 1, eu vou deduzir a forma diferencial dessa expressão. Okay? Mas percebam aqui que coisa maravilhosa. Se o campo magnético não varia no tempo, o que vai acontecer com essa expressão do lado direito? Ela vai ser igual a zero. E aí o que a gente vai chegar? A integral de EdL é igual a zero. Significa o quê? Significa que a gente volta para o nosso contexto da eletrostática. Ou seja, campos elétricos de origem não eletrostática, eles surgem em contextos que campos magnéticos variam no tempo. Assim, essa expressão pode ser vista como a expressão geral, né, da integral em caminho fechado de EdL. Por quê? Porque no contexto da eletrostática, a gente não tinha, tudo que eu comentei com vocês no contexto da eletrostática, a gente não tinha nem campo magnético. Se a gente não tinha campo magnético, esse lado ele era identicamente nulo. Então perceba que essa expressão, ela dá conta desse problema,
que ela dá conta aqui, né, exatamente de mostrar, né, como é que tem que ser esse campo elétrico que surge por conta dessa mudança de referencial, e ela também dá conta de descrever toda a eletrostática, porque naquele nosso contexto esse lado direito não existia. Isso significa, né, que a nossa integral de EDL geral, né, que na eletrostática era igual a zero, no ponto de vista geral, tem que ter essa forma. Mas bom, tendo sido apresentada a lei de Faraday, né, encerramos, portanto, essa nossa aula, né? Alguns comentários que eu gostaria de fazer quanto às próximas aulas é que, primeiramente, né, percebam, integral de EDL é igual a uma coisa diferente de zero. Isso significa que, para problemas com alto grau de simetria, né, a gente pode calcular esse campo gerado por variações de campo magnético, né, enfim, a gente pode calcular esses caras diretamente por essa expressão. Até porque, olha só, quem gerou esse campo elétrico são as variações de campo magnético. Então perceba, aqui é o que a gente está calculando, né, o que a gente está mostrando nessa expressão, é a origem do campo elétrico que não é gerado por cargas. Então, para esse tipo de campo elétrico, que é o campo não eletrostático, quanto é que vale a nossa integral de EDA para qualquer superfície fechada? Vale zero, ok? Por quê? Porque esse cara daqui, ele vale carga que tem dentro dividido por epsilon zero nos contextos que a gente está analisando, né, exatamente qual que é o campo elétrico gerado por cargas. Aqui o nosso campo elétrico não é gerado por nenhuma carga, ele é gerado somente por essa, né, entre aspas, relatividade, né, da mudança de referencial. Ok? Então perceba, né, aqui a gente tem duas leis integrais que fazem com que esse problema fique semelhante à magnetostática. Ok? Perceba, a gente tem uma integral, né, o fluxo de uma superfície sendo igual a zero e a integral, né, a circuitação do campo sendo diferente de zero. Então, né, a origem, o comportamento não eletrostático do campo elétrico, né, as equações que regem a parcela não eletrostática do campo elétrico, ela tem a mesma estrutura da magnetostática. Então eu vou chegar a calcular com vocês, né, alguns exemplozinhos, você vai ver que vai ser idêntico aos problemas da magnetostática, só que para o campo elétrico. Okay, mas enfim, vou calcular nos problemas com alto grau de simetria qual que vai ser o nosso campo elétrico aqui gerado pelas variações de campo magnético. No segundo comentário, né, esse sinal de menos aqui, ele vai ser onipresente nessas relações, ok? Ele é simbolizado pelo que nós chamamos da lei de Lenz, né? Enfim, aqui eu só fiz a dedução matemática, não divaguei sobre o sinal de menos. Né? Na próxima aula, né, realmente a próxima mesmo, né, logo depois dessa, vai ser a aula que eu vou discutir a respeito desse sinal, né, para a gente discutir a física dele, como é que ele é muito importante, principalmente levando em conta balanços energéticos.